Porque Orgulho e Preconceito, versão 2005, do diretor Joe Wright, é um filme perfeito. A versão de Orgulho e Preconceito, com Keira Knightley e Matthew Macfadyen, dirigida por Joe Wright, faz 20 anos esse ano. Esse filme foi lançado em 2005, fez um absoluto sucesso e é um filme que eu considero perfeito. E eu sei que perfeição é uma palavra muito forte, mas eu não vou hesitar em usar essa palavra em relação a esse filme, porque do ponto de vista técnico ele é perfeito. E eu quero pontuar todos os aspectos que fazem esse filme ser maravilhoso. É difícil acreditar que faz 20 anos que esse filme foi lançado. Ele parece tão atual, ele parece tão moderno, ele não envelheceu nada. Se você assiste esse filme, ele é simplesmente atemporal. Não só pelo enredo, mas também pela forma como ele foi executado, pelas personagens, pelas atuações, pelo figurino e todos os elementos que compõem esse filme. Então, vamos comemorar os 20 anos de Orgulho e Preconceito, pelo menos dessa versão de Orgulho e Preconceito, e falar a respeito desse filme. Bom, e a gente não pode falar do filme Orgulho e Preconceito sem falar da obra original que inspirou esse filme, o romance de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que já foi adaptado diversas vezes, tanto para televisão quanto para o cinema. Escrito por Jane Austen em 1787 e publicado em 1813, Orgulho e Preconceito é mais do que uma história de amor bonita. É um romance que traz um afiado comentário social. Jane Austen era uma autora muito observadora da sociedade e das pessoas ao seu redor, e ela traz essa visão afiada e um certo sarcasmo e umas alfinetadas nas pessoas e na sociedade que é, assim, insuperável. A personagem principal de Orgulho e Preconceito é Elizabeth Bennet. A gente vê toda a história através da perspectiva dela. Apesar de não ser um romance escrito em primeira pessoa, todas as cenas do romance se passam com ela presente, se passam diante dela, e a gente entende o que está acontecendo na história através da perspectiva dela. A gente sabe o que ela está sentindo, a gente sabe o que ela está pensando, muito mais do que qualquer outro personagem. E no filme isso também continua representado. Existem pouquíssimas cenas do filme em que ela não está presente, apenas momentos pontuais, como quando o Sr. Collins vai pedir à Sra. Bennet que o deixe casar com uma de suas filhas, quando o Sr. Bingley também está ensaiando para pedir Jane em casamento. São pequeníssimos momentos em que a Elizabeth não está presente e a gente não vê as coisas pela perspectiva dela. São momentos ali no filme para dar uma quebrada mesmo, assim, para dar um pouco mais de dinamismo na história, porque no livro a gente vê todo o desenrolar da trama pelo ponto de vista da Elizabeth. E quem é Elizabeth Bennet? Ela é a segunda filha mais velha do Sr. Bennet e da Sra. Bennet. Eles têm 5 filhas, que naquela época para eles era um grande problema, até porque o Sr. Bennet era um cavalheiro, era um gentleman, e nessa posição social que ele tinha, ele era uma pessoa que não trabalhava, era esperado que ele tirasse o seu sustento das suas posses, da sua fazenda, e não do seu trabalho direto. Só que ele não ganha muito, a fazenda dele não é das mais ricas. Então, dentro daquela categoria de pessoas que não trabalham, ele é uma pessoa, ele é do nível mais baixo. Então, ele não chega a ser pobre, obviamente ele não é pobre porque ele não precisa trabalhar para se sustentar, as filhas não precisam trabalhar para se sustentar, mas ele tá ali abaixo de outras pessoas que convivem com ele socialmente, que têm muito mais dinheiro. E o patrimônio dele está amarrado, destinado a um herdeiro homem. Então, como ele não teve filhos, o patrimônio dele vai passar para o próximo homem da família, que é um primo distante, que é o Sr. Collins, que aparece também no filme, no enredo do livro. Então, ter 5 filhas mulheres é um problemão para o Sr. Bennet, porque para manter a sua classe social, ele não pode permitir que as filhas dele trabalhem. Naquela época, muitas mulheres trabalhavam. A gente vê, inclusive, no filme, né, mulheres trabalhando como empregadas domésticas, trabalhando ali na fazenda, servindo outras pessoas, mas aquilo não era considerado apropriado para alguém da classe dele. Mulheres também podiam trabalhar como governantas, né, ensinando crianças em outras casas, mas não era apropriado
para a família dele. Seria um rebaixamento social muito grande, basicamente inaceitável, que alguma filha dele tenha que trabalhar, tivesse que trabalhar. E sem um irmão para ajudar a sustentar, continuar sustentando essas moças depois que o pai morrer, elas precisam o quê? Elas precisam se casar. Elas precisam se casar e, de preferência, fazer um bom casamento. Casar com um homem que tenha dinheiro para manter um padrão social alto, para garantir um estilo de vida confortável para elas pro resto da vida. E a Elizabeth Bennet é a segunda filha mais velha. Ela tem 22 anos no livro e é uma coisa que não é muito falado ali no filme. Ela mesma fala, né? Quando perguntam a idade dela, ela fala: eu tenho 3 irmãs mais novas, já grandes. Eu não vou admitir a minha idade, né? Já tá começando a chegar naquela idade ali para os padrões da época de ser quase ali uma solteirona. E ela é uma pessoa que é muito sensata, muito firme no seu caráter. Ela é um pouco introspectiva, ela gosta de ler, mas ela também conversa e ela tem a língua afiada e ela não abaixa a cabeça para ninguém. Nem mesmo para Lady Catherine de Bourgh, que assusta todo mundo que ela encontra, né? Nem mesmo quando ela deveria reverenciar uma pessoa que está numa posição social acima dela, ela não se rebaixa e não se deixa intimidar. Então ela tem esse caráter muito forte e ela também tem seus preconceitos muito fortes. Ela faz juízo das pessoas muito rápido e ela se prende àquele juízo que ela faz das pessoas. Por isso, um pouquinho ali o preconceito. Ela é uma pessoa orgulhosa e uma pessoa que também tem alguns preconceitos. E o livro, ele traz a história de diversos casais. Existem 4 casais principais que aparecem ali no livro. E cada um representa um tipo de casamento diferente, um tipo de amor diferente. E é como se Jane Austen tivesse não apenas mostrando pra gente, ilustrando o que acontecia na sociedade naquela época, mas também fazendo um alerta. E fazendo um alerta principalmente para as moças, do que pode acontecer dependendo das escolhas que elas fazem, dependendo das suas atitudes. Qual pode ser o futuro delas de relacionamentos e de vida, dependendo do caminho que elas escolham tomar. Então, primeiro a gente tem ali o casal Jane Bennet e o Sr. Bingley. Jane é a irmã mais velha da Elizabeth, a mais velha das 5 irmãs, e ela é uma pessoa muito boa, uma pessoa que pensa o melhor de todo mundo. Ela não consegue ver maldade nos outros, ela não tem esse preconceito que a Elizabeth tem com as outras pessoas. E ela se apaixona pelo Sr. Bingley, que também é um rapaz muito bom, um rapaz até mesmo um pouco ingênuo, é um rapaz muito alegre. Os dois têm essa disposição alegre e sociável e agradável, e eles se apaixonam muito rápido. E eles representam o amor romântico, esse amor idealizado de você se apaixonar à primeira vista. E os dois, claro, têm os seus percalços ali. O Sr. Bingley é levado a acreditar que a Jane não se interessa por ele, e depois ele percebe que não, e tem que voltar atrás e pedi-la em casamento. Então tem esse impasse, né? Esse dilema, será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão? Mas é o amor romântico ali representado nesse casal. Depois a gente tem um amor mais prático, um casamento mais prático do Sr. Collins com Charlotte. Charlotte é a melhor amiga de Elizabeth e ela tem 27 anos já. Ela mesma fala que ela tá apavorada porque ela já sente que ela é um peso para os seus pais por estar solteira há tanto tempo e por estar perdendo a perspectiva de fazer um bom casamento. Naquela época, 27 anos, você não ter casado ainda era realmente uma coisa muito complicada. E quando ela percebe que o Sr. Collins está procurando alguém, ela vê nisso uma oportunidade. O Sr. Collins é o herdeiro do Sr. Bennet e ele vai até a casa do Sr. Bennet procurando uma esposa. Por quê? Porque o Sr. Collins é um homem muito prático. E ele é um homem que faz de tudo para agradar a pessoa que sustenta a sua paróquia, que é Lady Catherine de Bourgh. Como ela sustenta a paróquia dele? Ele é, um sacerdote na religião anglicana que permite que os sacerdotes se casem e até encoraja que os sacerdotes se casem. E então ele faz de tudo para agradar essa pessoa que sustenta a paróquia dele. E quando essa mulher diz que acha que tá na hora dele se casar, ela sugere muito fortemente para ele: olha, Sr. Collins, eu acho que tá na hora do senhor arrumar uma esposa. Ele prontamente se propõe a procurar uma esposa, porque ele quer fazer de tudo para agradar. Então, ele vai procurar uma esposa entre as filhas do Sr. Bennet, porque ele, de uma forma muito prática, ele pensa: eu sou o herdeiro,
Ele tem meu parente aqui distante tem várias filhas. Se eu casar com uma delas, eu vou estar fazendo um bem para a família, mantendo a propriedade dentro da família. E elas vão querer se casar comigo porque elas precisam de alguém. Elas vão... É uma vantagem para ele, no sentido de elas vão me achar um partido interessante porque eu posso potencialmente salvá-las. Então elas não vão me recusar. Ele não imagina que ele vai ser recusado. E mais, Elizabeth recusa o Sr. Collins, né? E quando Elizabeth recusa o Sr. Collins, ele se aproxima da Charlotte. Ela vê uma oportunidade ali e ela é gentil com ele. Ela é gentil com ele e atenciosa de uma forma que ninguém mais é. Porque ninguém tem paciência com ele. Ele é uma pessoa que fala muito, ele é muito prolixo e ele tá sempre querendo dar sermão e as pessoas não têm paciência com ele. Então, ela acaba conquistando o Sr. Collins nesse aspecto. E ele, precisando de uma esposa, a pede em casamento, ela, precisando de um marido, aceita. Então, é um casamento muito prático. E depois nós temos o casamento da Lydia Bennet com o Sr. Wickham. Lydia é a irmã mais nova de Elizabeth, a quinta filha do Sr. Bennet. E ela tem apenas 15 anos e tem uma cabecinha meio de vento, digamos assim. Ela quer muito se casar e é muito fascinada por homens, principalmente homens que têm uma posição social boa e os oficiais do exército britânico. E naquela época também o exército britânico estava muito mobilizado, porque o Império Britânico estava em seu auge. E para manter o controle de um império tão vasto, era preciso sempre estar com o exército mobilizado. O Sr. Wickham é um jovem que não administra muito bem seu dinheiro, apesar de ter recebido uma herança generosa do pai do Sr. Darcy. Ele aposta o dinheiro dele, ele joga o dinheiro dele fora, gosta muito de festas e apostas. E então ele procura também uma mulher que tenha uma boa perspectiva, que venha de uma família rica para se casar e ele se garantir. A princípio, ele se interessa por Elizabeth e é um interesse genuíno, ele realmente gosta dela. Mas como ele sabe que ela não tem dinheiro, ele não se aproxima dela, ele vai procurar outras mulheres. Só que as outras mulheres que ele procura não dão certo, não dão atenção para ele que ele deveria. Ele acaba seduzindo Lydia Bennet meio que num último ato ali de desespero, para tentar forçar a família da Lydia a pagar alguma coisa. Por quê? Porque se ficar conhecido que ela fugiu com ele e eles não se casaram, isso vira um escândalo. Ela fica conhecida como uma mulher fácil, enfim, tudo de ruim que se atribuía às mulheres naquela época. E não é um problema só para ela, porque as irmãs também vão ficar mal faladas. É algo que meio que contagia, como se uma pessoa da família tem um problema, uma falha de caráter, acaba contagiando todas as outras. Então, todas as outras vão ser prejudicadas pela atitude dela. Então, o Sr. Bennet vai atrás. Quem acaba pagando para que Wickham se case com Lydia é o tio dela e o Sr. Darcy. Esse casamento acaba acontecendo, eles se casam e são mandados para longe, que é para tentar diminuir o escândalo ali, para que as pessoas não fiquem falando que eles se casaram só porque o pai dela pagou. E aí isso representa um amor impulsivo, um casamento por impulso, né? E também um casamento por interesses escusos, digamos assim, porque o Sr. Collins e a Charlotte meio que se casam por interesse, mas é meio que um interesse, assim, um acordo, né? Tipo, um ajuda o outro ali. Eu preciso de uma esposa, você precisa de um marido, a gente vai, né? A gente sabe que a gente não tá apaixonado, mas a gente vai ter um bom casamento. Agora, o Wickham e Lydia é muito pior, porque ele realmente está casando só por dinheiro. E ela, porque se deslumbrou com um oficial do exército de uniforme, que foi o primeiro homem que demonstrou interesse nela, e ela, muito jovem, muito imatura, sem experiência nenhuma, se encantou por isso. E, por fim, temos Elizabeth e o Sr. Darcy, que é um romance, digamos, mais completo, um romance ideal, é um casamento assim, por amor, mas um amor profundo, porque eles não se apaixonam à primeira vista. Na verdade, um não gosta muito do outro ali, à primeira vista. Mas à medida que eles vão se conhecendo, eles vão admirando um ao outro, eles vão entendendo um ao outro melhor e vão criando até uma certa amizade e uma admiração mútua. E o Sr. Darcy, ele começa a admirar a Elizabeth já mais um pouco antes, quando ela chega para visitar a irmã e ela caminhou milhas e milhas para Netherfield, para visitar a irmã doente, e ela aparece corada do exercício e ainda naquela
ânsia de ver a irmã e nesse momento o Sr. Darcy começa a prestar atenção na beleza dela e ele se encanta muito pelos olhos da Elizabeth. E ela depois começa a perceber o quanto ele é atencioso, o quanto ele é justo, o quanto ele é uma pessoa de bom caráter e passa a admirá-lo. Então essa admiração pelo caráter um do outro e também aos poucos pela aparência física vai criando um amor assim mais completo. Quando a Elizabeth descobre o que o Sr. Darcy fez pela irmã dela, ela realmente fica impressionada com ele, com a gentileza dele, e ela percebe que o que ela achava que era antes orgulho da parte dele é uma certa reserva, uma certa timidez. E ele tem sim também um certo orgulho, mas ela também é uma pessoa muito orgulhosa, então ela percebe que ela não pode criticá-lo por algo que ela também, por uma qualidade, uma característica que também é dela. Então, essencialmente, o enredo é baseado nesses, né, ele gira ao redor de todos esses relacionamentos. E aí, por que eu acho que essa adaptação de 2005 é uma adaptação perfeita? Para começar a analisar essa adaptação, a gente tem que começar pelo texto, pelo roteiro da adaptação. E toda adaptação, a gente sabe que é baseada numa obra original. Só que a gente tem que se lembrar que cada experiência é diferente. A experiência de você assistir um filme é diferente da experiência de você ler um livro. Então, quando a gente fala de adaptação, muitas pessoas falam que o livro é melhor do que o filme. Mas isso é uma posição errada, porque na verdade o que você está querendo dizer é que a experiência de ler o livro é melhor do que a experiência de ver o filme, em alguns casos. Mas você não pode comparar um livro com filme, você tem que comparar livros com livros e filmes com filmes. Então, você pode dizer que, às vezes, você achou a experiência de ler um livro melhor do que a experiência de ver o filme. Mas um filme é o filme, o livro é o livro. E a adaptação, ela tem que ter uma certa licença também, poética. Porque ela não basta, para uma adaptação ser boa, não basta ela trazer tudo do livro, página por página, pedacinho por pedacinho. Porque, de novo, são experiências diferentes. E você não consegue colocar tudo de um livro num filme de apenas 2 horas. Às vezes o livro é muito maior, tem muito mais detalhes. Então você tem que escolher o que você vai trazer e como você vai trazer. E fazer algumas, adaptações. E eu acho que as adaptações feitas são muito inteligentes nesse livro. As pequenas mudanças que eles fazem são muito inteligentes. Então, o roteiro ficou muito bem executado. As cenas, elas fluem de uma para outra de uma forma muito tranquila. Uma das adaptações, uma das mudanças que foram feitas foi em relação às irmãs do Sr. Bingley. No livro, aparecem 2 irmãs do Sr. Bingley, a Caroline e a Louisa é casada com o Sr. Hurst. Então, aparece 2 irmãs e aparece mais o marido de uma das irmãs. E no filme, eles fizeram a escolha de apenas mostrar uma irmã do Sr. Bingley. E eu acho que ficou excelente, porque ficaria mais confuso e distrairia muito se tivesse as 2 irmãs ali. E realmente uma só já faz a vez, que é aquele papel de não gostar da família Bennet e de questionar, o romance entre a Jane e o Sr. Bingley. Outra mudança também foi, eles fizeram a Lady Catherine de Bourgh aparecer no meio da madrugada, que isso não acontece no livro, ela aparece durante o dia. Mas essa questão dela vir de madrugada e pegar todo mundo ali da família de pijama deu um senso de urgência, para aquela situação e fez a cena ficar mais interessante. E o encontro da Elizabeth com o Sr. Darcy, no campo ali de madrugada, também não é assim que acontece no livro. Eles não se encontram assim sozinhos no meio da madrugada, assim, ao amanhecer, ao nascer do sol. Mas ficou harmonioso, deu sequência aos acontecimentos e ficou mais romântico, ficou mais legal da gente assistir no cinema, na televisão. Então, quando a gente pensa em adaptação, a gente sempre tem que pensar como que é essa nova mídia para a qual essa obra está sendo adaptada. Então, se você pensa em cinema, você tem que pensar nas imagens, você tem que pensar nas locações, você tem que pensar em aumentar ali a tensão, colocar o que a gente fala, o que eles falam em Hollywood, high stakes, que é apostas altas, é você colocar muita coisa em risco. Então, quando você coloca a Lady de Bourgh chegando de madrugada e logo em seguida a Elizabeth se encontrando com o Darcy ao amanhecer, você tá aumentando ali as apostas, você tá colocando mais coisa em risco, você tá aumentando a tensão. Então, isso faz com que se torne mais interessante de você assistir ao filme.
E aí a gente tem também a direção do filme. A direção do filme é muito bem executada. A escolha das locações, a forma como é posicionada a câmera, a forma como a câmera se move, né, ali dentro do baile do Sr. Bingley, a forma como a gente vê a Elizabeth sozinha naquele penhasco ali, quando ela já tá triste pela irmã dela e preocupada com o futuro e meio perdida e meio querendo distância das pessoas. Outras cenas, as cenas dentro da casa do Sr. Darcy com aquelas estátuas que dá aquele, mostra não só a riqueza que ele tem, mas o refinamento da família e dá aquele momento, né, de reflexão. Então, tudo é muito bem organizado ali, tudo muito bem dirigido. Os momentos são muito bem escolhidos, os cenários, tudo muito bem pensado. A gente vê ali como é criada uma tensão dentro da casa de Lady de Burgh, como ela é uma pessoa, né? O ambiente ali é criado para reforçar essa ideia de que ela é uma pessoa assustadora, uma pessoa controladora, uma pessoa que leva a família toda, né? Ela tem as rédeas da família e ela é tia do Sr. Darcy, então ela teoricamente poderia mandar nele ou teria controle sobre ele e seria uma ameaça ao romance de Elizabeth com Darcy. E aí contrasta isso com a cena com o Sr. Bingley ensaiando para pedir a Jane em casamento e pedindo a Jane em casamento. Então tem ali também aquele alívio cômico. É tudo muito bem organizado ali dentro do filme. A direção do Joe Wright nesse filme realmente é muito primorosa. Tanto que a gente vê que depois ele fez outros filmes muito bons e de grande sucesso, né? Como O Desejo de Reparação e O Destino de uma Nação, né? The Darkest Hour, entre outros filmes. E aí, por fim, outro aspecto técnico muito legal desse filme é a montagem, né? A edição, a forma como uma cena é cortada, colocada ao lado da outra. As transições entre uma cena para outra também são muito bem pensadas. A montagem dá um ritmo realmente muito bom ao filme, aliado à trilha sonora. Deixa o filme, ele flui de uma forma muito, muito tranquila, ele realmente engaja, né? E tem alguns momentos, assim, engraçados, alguns comentários, alguns detalhes, assim, que parece que foram colocados, né, pra dar aquele toque cômico, assim, a cena em que o porco passa, né, e a senhora Bennet olha, assim, pra genitália do porco, assim, ela é uma pessoa que pensa tanto, né, nos homens e nos maridos, pras filhas, e aí passa aquele porco e ela dá aquela olhadinha, assim. É engraçado. Então, tem vários detalhes que, assim, né, vão enriquecendo o filme, tanto pro alívio cômico quanto pro drama, né, pra construção do drama e da tensão. Então é isso, fica aqui a minha singela homenagem a esse filme que está fazendo 20 anos, que na minha opinião já é um clássico imbatível, já está nos halls de melhores filmes da história e vai permanecer por muito tempo. E eu queria saber de vocês. Vocês gostam de ler Jane Austen? Vocês gostam de Orgulho e Preconceito? Gostam do filme? Me contem tudo nos comentários. E, como sempre, obrigada por assistirem e a gente se vê no próximo.